Vamos começando então, pessoal. Como eu disse no início, eu sou Júlia Gomes, sou líder de diversidade e inclusão na Eureka, e hoje vou mediar esse primeiro bate-papo de abertura do EUFEST. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Queria reforçar um comunicado que a gente fez por e-mail. A gente tem esse primeiro papo agora, mas o nosso papo de noite, ele foi cancelado. A gente enviou um pouquinho explicando os motivos e o cancelamento por e-mail, e a gente volta a se encontrar só amanhã, às 10 horas, num papo com o Massad, que é diretor de gente da Magalu, e o Franklin, que é CEO da Movida, com a Carolina Otimura. Então, a gente se encontra agora e amanhã de novo. Combinado? Para a gente começar, eu acho que seria bem importante a gente entender o que a gente quer extrair dessas conversas. E esse evento foi super bem desenhado para que a gente trouxesse a melhor experiência para todo mundo nessa segunda edição. E aí eu vou começar lendo um pouco qual que é o objetivo do nosso dia de hoje. Hoje, e nesse nosso momento de vida, a gente não quer falar sobre o novo normal. Não é sobre o novo normal. Sim, muita coisa vai mudar, mas o antigo e o novo seguirão coexistindo e ainda não teremos certeza sobre como será. O novo normal pressupõe uma vida predominantemente digital, com trabalho remoto, educação à distância, isolamento, uma nova maneira de se viver. Mas será que vai ser assim para todo mundo? Podemos chamar isso de normal? O que era normal antes da pandemia era bom? Essa normalidade nova, muito provavelmente, atingirá apenas uma pequena parcela da sociedade mundial, enquanto grande parte seguirá no antigo normal, vivendo a desigualdade social, condições precárias de trabalho, com dificuldade de acesso a oportunidades que possam proporcionar uma melhor qualidade de vida. Não queremos o novo normal, talvez só o novo, e que ele seja mais inclusivo, diverso, justo, acessível e humano. Com essa abertura, eu quero agradecer todo mundo que está co-construindo o EUFEST com a gente. Então, a gente tem, além das pessoas que estão ajudando a gente na realização, e aí vou agradecer em especial a HSM e a Traduz Libras, que está nos acompanhando aqui, e também os nossos participantes, que vão estar não só no painel de hoje, mas nos painéis que a gente vai ter nos próximos dias, desse festival digital e gratuito. Hoje a gente vai falar sobre reconhecimento. E para falar sobre isso, a gente tem alguns convidados especiais. A Lígia Camargo e o João Souza. Eu vou convidar para que eles se apresentem para a gente. E aí, se você quiser começar, Lígia, queria convidar. Vou fazer uma pequena introdução bem de resumo, porque eu acho que vocês podem trazer um pouco mais da experiência de vocês. E a minha pergunta é: quem você é, de onde você veio e como você se conecta com as juventudes, que é sobre o que a gente vai falar aqui hoje. A Lígia é mãe, trabalha com sustentabilidade e comunicação na Ultra, mas isso é só uma mini bio, ela vai contar um pouquinho mais pra gente. Legal, pessoal. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Júlia. Olá, João, Carol. Juliano, Mafê, que está todo mundo aqui por trás fazendo tudo isso acontecer. E muito legal ver que a gente já está em 99 pessoas conectadas, e por falar em conexão, acho que isso é um pouco o meu papel. Eu trabalho com sustentabilidade desde 2010 e me tornei uma ativista corporativa. Eu aprendi que sustentabilidade, muito mais do que você se preocupar em preservar o meio ambiente ou trabalhar de maneira inclusiva para promover impacto, seja social, ambiental e econômico, sustentabilidade é promover conexão. De nada adianta a gente trabalhar na zona rural e converter a plantação tradicional em orgânica, se esse produtor não se conectar aos importantes centros urbanos para poder gerar sua renda. Não adianta nada a gente poder garantir acesso à informação e tecnologia a áreas que existe essa aridez tecnológica e de conhecimento, se a gente não levar e não conectar com bom conhecimento.
Então, sustentabilidade fala muito de conexão. Eu, como a Júlia falou, sou mãe, tenho gêmeas de 4 anos, eu sou publicitária de formação e caí em sustentabilidade por um presente, trabalhei na Unilever, trabalhei na Danone e hoje eu estou no Grupo Ultra, tentando trabalhar principalmente um público novo, que são acionistas, que também hoje eu entendo que são stakeholders muito importantes para a gente conseguir mudar o que tem que ser mudado para uma sociedade ser sustentável. E o significado de uma sociedade ser sustentável é garantir que as condições que estão estabelecidas para esse nível de convivência sejam sustentados ao longo do tempo. Mais do que sustentabilidade, eu acho que a gente tem que evoluir e olhar para uma sociedade sustentável necessita que as pessoas com quem a gente se conecta também evoluam. Então, esse é o meu papel. Eu sou de São Paulo, sempre vivi em São Paulo e tenho o maior interesse em poder aprender nessa conversa aqui sobre essas novas oportunidades que a sociedade, que esse momento de sociedade está entregando. Obrigada. Legal, Lígia, obrigada. Queria fazer um pedido para começar com você, que era para eu ter feito no início. A gente está com a Carolina aqui, ela está fazendo a nossa tradução de Libras, representando a Traduz Libras. E aí eu vou me apresentar e depois pedir para você se apresentar, o João também, e aí o João já pode introduzir sua explicação assim, de quem é e de onde veio. Para a tradução, sou uma mulher negra, de cabelo curto, estou de óculos, estou com um lenço florido e com um fone em um ouvido só. Aí, se você puder puxar a sua autodescrição, Lígia e João também. Eu sou uma mulher branca, cabelos loiros, estou de fone, óculos e acho que só. Sou o João, sou um homem negro, de cabelos crespos, castanhos, estou de óculos e de fone de ouvido e com uma camisa preta. E eu continuo, né? Então, eu sou o João, né? Eu sou um dos fundadores do Favela. O Favela é uma organização social, mas, né, desde o início, a gente foi fundado em 2014, desde o início a gente teve um olhar muito sobre a perspectiva da sustentabilidade desse modelo que a gente estava criando. Então, assim, a gente passou por todas essas fases aí, negócio social, negócio de impacto. Hoje a gente está em outra crise de identidade aí, porque, né, essa questão de alguma evolução também do nosso modelo, acabou que a gente virou muito mais uma lógica de... esqueci que eu não vou tentar não usar muitos termos em inglês, mas muito mais um centro de desenvolvimento de pesquisas, de tecnologias e metodologias, né, que em inglês eles chamam de think tank. Então, hoje a gente atua muito mais com essa questão de geração desse tipo de conhecimento. Eu atuo muito na área de inovação social e muito na área de aprendizagem, né? Eu sempre brinco, né? Eu vou fazer 40 anos esse ano, né? Eu sou de 80 e eu sou de uma geração, assim, da periferia que teve que construir muito na unha, assim, seus caminhos, né? Então, assim, desde o meu acesso à educação formal, educação técnica e superior, e, né, e por aí, por conseguinte, veio de uma questão séria. Na minha época não existia cotas, não existia muito isso, a gente tinha que realmente se virar muito para poder ter acesso a isso. Mas eu sempre fui um jovem muito curioso, né? E eu tive alguns acessos e algumas oportunidades, fiquei super feliz com o convite do EUFEST, eu sempre fico muito feliz com convites que têm a ver com programas ligados à educação, carreira e essa perspectiva de trazer outros olhares, porque, né, mesmo dentro de todas as camadas da desigualdade de onde eu venho, né, eu moro até hoje na favela que eu nasci e tudo, e construí, né, meu lugar, meu espaço aqui muito e gosto muito, mas eu tive muitos acessos, né, então eu sempre fui muito curioso, então eu sempre tive muito acesso a conhecimentos. Eu era um menino que tinha um sonho de ter uma Barça,
né? Sou um órfão da Fundação Rush, que eu nunca recebi o meu kit da Ciranda da Ciência, mesmo eu tendo mandado muitas cartas para aquela caixa postal que a Rede Globo falava para enviar. E eu brinco, né, que eu sou meio que um nerd de favela. E no meio disso tudo, né, para além do favela e tudo, eu também sou escoteiro, né, até hoje, né, um homem de 40 anos que é escoteiro, então vocês podem ter aquela visão imagética, né, de meias até os joelhos e tudo. A gente ainda usa esses uniformes em alguns eventos, mas a gente também tem outros uniformes muito mais legais também para campo. Mas também foram algumas coisas que foram acrescentando muito a minha formação. E o Favela, construir o Favela teve muito esse lugar, né? A gente queria construir um espaço, um lugar onde que a gente pudesse dar oportunidades para outras e outros jovens, né, principalmente negros e LGBTQI+, da favela e da periferia, que quisessem se desenvolver plenamente, né? Porque a gente sempre parte desse pressuposto onde que as pessoas, para poder se desenvolver, elas têm que ter estudado aqui ou ali, ter feito isso ou aquilo, e a gente trabalhou muito nessa perspectiva de criar, né? O Favela hoje a gente enxerga ele muito mais como uma plataforma de aprendizagem para poder realmente empoderar, né, esses talentos, esses criativos, esses agentes de transformação, que hoje, querendo ou não, eles estão muito mais próximos desse ambiente, né, que a Eureka traz e todas essas discussões traz, que tiveram já acesso ao ensino superior, né, pelo advento das cotas, e hoje estão querendo ingressar no mercado do trabalho e construir os espaços deles de trabalho, serem fundadores de empresas, sócios e afins. Então, assim, eu venho muito desse lugar, né, eu considero um tipo de ativismo também, mas é um ativismo muito mais por essa perspectiva da construção desses espaços, né, dessas narrativas e de descolonizar a perspectiva de futuros, né. Então, assim, como que a gente traz essa lógica desse olhar sobre novos futuros, né, que é totalmente, né, no contraponto e na contramão dessa perspectiva desse novo normal, que é o velho normal, transvestido de novas tendências, né. Então é muito disso. E, pô, acho que vai ser muito massa o bate-papo, acho que é legal essas oportunidades de trocar. E é isso, por enquanto. Obrigada. Gente, vocês contaram um pouquinho de onde vem, né, o que estão fazendo hoje, as transformações que estão gerando. E aí eu queria saber se vocês podiam trazer um pouco da percepção, como que esse novo momento de mundo, ele impactou a forma como vocês faziam as coisas antes, ou planejavam, com foco principalmente em juventude, se isso mudou, e como que está agora, como é que foi essa transição. E aí, para quem se sentir chamado de começar aí. Bom, eu posso começar. Talvez eu não tenha tido uma experiência tão grande com juventude nesse momento, porque a minha reclusão, ela acabou trazendo muito contato com uma infância, que as minhas filhas têm 4 anos, são gêmeas, como eu falei, mas eu consegui perceber no universo que eu transito que o mundo digital, ele passou a ter uma onipresença, né? Principalmente nesse período de transição. Eu mudei de empresa no período nessa pandemia, faz um pouco mais de um mês que eu estou no Ultra, e eu acho que o universo digital para a juventude, ele deixou de ser só lazer, ou só distração, ou só disseminação de fatos, dados e fake news, mas também um universo de aprendizado, um universo de mitigar problemas com a solidão, um universo de acúmulo de conhecimento. E eu acho que hoje, até para a sustentabilidade, que é muito onde esse lugar, né, que eu hoje posso atuar mais ativamente, acabou sendo muito favorável, porque para a gente conseguir trabalhar a sustentabilidade de forma muito integrativa, existem 2 aspectos dentro de uma corporação que precisam incorporar
os conceitos de sustentabilidade. Um deles é a liderança, é o conselho, é o nível gerencial, que precisa entender o que é isso, precisa colocar em meta, precisa garantir que a empresa se direcione para esse lugar. E a outra ponta são os jovens entrantes, estagiários, trainees, ou quem está começando uma carreira agora. E eu vejo que a empresa ela precisa ser coerente nesses dois aspectos, para garantir alinhamento mesmo de informação, para que durante o processo seletivo não se fale a respeito de um universo, né, uma empresa super conectada, digital, sustentável, inovadora, mas quando você entra na corporação, você tem umas lacunas que acabam trazendo o questionamento da vivência de tudo isso que foi dito, né? Então, eu vejo que esse momento que a gente está vivendo, por mais maluco que seja em diversos aspectos, acelerou conversas importantes. E as conversas, elas vão do home office, que quem não tinha política, né, as empresas que não tinham política passaram a ter, mas também acelerou conversas de coerência na comunicação, então falar de sustentabilidade em todos os canais tem que falar do mesmo jeito, acelerou conversas de contratação, como é que vai ser o nosso próximo processo seletivo, acelerou uma série de conversas que certamente não vão mais retroagir. Eu acho que a partir de agora, na minha percepção, vai ser muito evolutivo. E isso para essa geração entrante, que é muito ativista, porque nasceu assim, é muito positivo. Eu faço 40 anos esse ano também, viu, João? Então, estamos juntos aí, 40 anos na quarentena. Total. Eu tô até já imaginando, eu tava outro dia, né, só pegar esse gancho, eu tava vendo um pessoal, como é que é? Liveversário, agora criaram aí um liveversário, eu falei assim, olha, né, porque, 40 anos, passar em branco, né, sem poder aglomerar. Não dá, né, gente? Não dá, pô. Aí eu tava vendo liveversário, eu tava até olhando, falei assim, parece interessante, vamos ver. Mas, enfim, eu acho que, o que acontece? Pra gente, né, eu acho que tem até um espaço muito legal nisso que a Lídia trouxe, da questão das formas de aprender, né? Você vê que você tem uma digitalização, né, que é isso, eu acho que, né, quando a gente está falando aí de transformação digital, a gente tem os pilares, né, básicos, né, sagrados, né, quase que a santíssima trindade da transformação digital, que é plataforma e produto, né, e segmentação, mas você tem uma coisa que é por onde todo mundo está passando, que eu acho que aí cai muito nisso que a Lídia trouxe, que é esse momento que é processo de digitalização. Antes de transformação digital, a gente está falando de processo de digitalização, né? E eu acho que para a gente que trabalha, seja internamente, né, no caso da Lídia, que é muito essa lógica, né, de um processo de quase que evangelização interno, ou a gente mesmo que trabalha às vezes com um público mais externo e tudo, tem muito esse processo, muito essa parte de digitalizar os nossos processos, né? E para a aprendizagem é uma coisa muito engraçada. Porque ao mesmo tempo, né, que você vê as grandes oportunidades, né, que a gente tem da questão de escalar digitalmente, de chegar em outros lugares, de, né, poder levar essas conversas para outras esferas, outras camadas e tudo, a gente também tem muitos desafios, né? Então, assim, acho que um dos principais desafios, até não sei se foi para a HSM ou se foi para Meet Sloan Review, mas eu tinha escrito um artigo que eu estava falando sobre transformação digital inclusiva, que falava muito dessa perspectiva, né? A gente está falando, né, os dados de TI que saiu agora, né, de 2018, saiu agora em 2020, falando muito dessa perspectiva de como que o acesso ainda, né? A gente tem uma mascaração de dados lá daquela época, daquele programa de um computador por pessoa, que aí surge ali em empresas e afins no Brasil que vão trabalhar muito essa lógica, que esses dados foram totalmente mascarados, né, e também passaram muito pela perspectiva da pessoa, do consumo, né, a pessoa comprava o computador e a gente falava que era inclusão digital, e a gente não preocupou com a perspectiva de infraestrutura, né, e teve aquele boom das telecoms naquela época também surgindo, né, várias virando várias, e grupos de investimento e afins.
e mesmo assim uma preocupação com uma coisa que era estatal, né, quando se trata da perspectiva de telefonia e acessos e tudo, ela se torna privada sem uma preocupação de que o acesso à internet em algum momento, esse momento que a gente está, ele se tornaria uma demanda quase que de política pública, né? A gente está falando de, às vezes, pessoas que têm um pouco mais de acesso, né, podendo ter, por exemplo, filhos fazendo homeschooling, e você vê as escolas dentro das favelas, dentro das periferias, ou em comunidades ribeirinhas e afins, sem nenhum tipo de acesso a isso, né? Então, assim, você vê, né, eu estou tocando na questão de educação, mas a gente fala muito nessa perspectiva de a profissão do vendedor mesmo, vendedor de loja, né? Então, hoje você tem grandes grupos hoje que vendem o serviço de plataforma para outros grupos, né? Mas vocês vão estar aí com o pessoal do Magalu, por exemplo, né? Aqui no evento aqui, que vende esse serviço para outros grupos. Mas, por exemplo, a profissão do vendedor, que antigamente, né? Você, tipo assim, né? Tem na minha família gente que foi vendedor é aquela skill, né? A gente vai, né? Já que a gente já falou que a gente tem 40 anos, a gente está falando da época daqueles livros, né, o Vendedor Pitbull, ou aquela coisa toda. E hoje, por exemplo, um jovem de 14, 15 anos que domina algoritmos, entende de marketing digital, ele cria hoje um funil de vendas dentro de uma plataforma online que acaba com vários postos de trabalho e a gente não consegue fazer a migração das pessoas. Então, assim, a gente vê vários desafios que vão surgindo com essa questão da transformação digital sem a perspectiva da inclusão, né? Por isso eu reforço essa questão da transformação digital inclusiva, que bate até em questão de renda, né? Por exemplo, mesmo empresas hoje que trabalham com consumo e que estão investindo nos marketplaces, elas têm que entender que os dados de TIC estão aí para mostrar. Uma pessoa que acessa a internet de um celular, né, um smartphone do mais básico que seja, ela tem um poder de compra 3 vezes menor do que quem tem um tablet, por exemplo. Né? Esses dados estão lá, é só a gente garimpar lá nas planilhas, lá você consegue ver isso claramente, né, na pesquisa de TIC que saiu, gratuita aí e tal, que é isso. Então, a gente está falando até numa questão, né, do impacto da economia digital na questão das desigualdades, né, e que isso impacta na sustentabilidade, né, e na questão, né, de valor compartilhado que as empresas que realmente fazem, né, a implementação do processo de sustentabilidade claro e coerente tem que estar se preocupando, né, e eu acho que tem um advocacy aí do privado na perspectiva de melhorar essa questão da inclusão digital e de acessos, que eu acho que é muito importante, né, a gente levantar essas bandeiras, porque é um ciclo, né, se as pessoas não têm poder de consumo, elas não vão consumir, as empresas não vão conseguir vender, aí a gente está falando de desemprego, então, assim, você vê um ciclo muito perigoso, né, que a gente está entrando com essa questão, né, da aceleração para a economia digital, né. Legal, gente. Vários desafios que vocês trouxeram de até recolocação, né, do qual era o propósito do trabalho que era feito antes, como manter isso com as mudanças. E aí eu estava dando uma olhada um pouquinho no trabalho da Lígia, no trabalho do João, e eu peguei alguns pontos muito legais, assim, que eu acho que era legal a gente falar aqui. E aí, da Lígia, em específico, eu tenho uma pergunta. Lígia, eu vi que você participa de alguns projetos que são até externos à organização que você participa. Então, vi que você tem um Insta que chama Incomodados, que você fala um pouquinho sobre isso. E vi também um evento que rolou que foram trazendo mulheres como protagonistas, né, para ter conversas com significado, né. Então, eu acho que traz muito isso, desse movimento de o que a gente faz quando tudo muda, né. Tipo, o mundo mudou, e o que a gente faz para se manter, né? Tipo, entregando a mesma coisa, entregando o mesmo propósito no que a gente se propôs antes. E a minha pergunta é, como que você consegue ter essas experiências externas, que talvez sejam bem diferentes da sua experiência dentro do seu ambiente organizacional, e conectar esses dois, né? Que eu acho que é uma coisa que talvez o João faça com muito mais naturalidade, né? Porque ele trabalha na comunidade que ele vive e trabalha entregando um produto direto para eles, assim, de forma muito mais até misturada, né? Tipo, como se ele também pudesse ser a pessoa que recebe o produto. E aí eu fiquei com essa curiosidade na sua rotina, se você puder contar um pouquinho pra gente. Menina, às vezes nem eu sei como é que eu faço. Mas eu acho que tudo nasce
uma vontade, né? O Incomodados é um canal, ele nasceu no YouTube em 2016, e eu percebi que o universo de sustentabilidade, ele é muito recheado e construído por pessoas que se incomodam com alguma coisa. E que, por causa desse incômodo, querem mudar esse status quo, querem fazer alguma coisa diferente. Então, é inúmero, assim, o número de pessoas que mudam de carreira, mudam de área, querem mudar de trabalho, para atuar em alguma questão, para trazer sustentabilidade, bem-estar, inclusão, propósito, é cada vez maior. E são pessoas que se incomodaram com alguma coisa, por isso o nome Incomodados. Eu acabei construindo esse canal num momento sabático entre Unilever e Danone. O YouTube está muito desatualizado, apesar das entrevistas serem super legais, e de novo, sempre com proposta de conectar, né? Então, nos primeiros 9 episódios, cada minuto, a entrevista é incômoda também. Então, essa era a brincadeira, não é só falar de pessoas que são incomodadas e que trazer um pouco o universo de sustentabilidade de uma maneira mais democrática, mas a entrevista era incômoda, fisicamente incômoda, e a cada minuto de entrevista, um kit de higiene era doado para entrega por SP. E passei por essa temporada, foi super legal, acabei trazendo isso para o Instagram, por ter menos capacidade até de produção, né, de local, e aí a rotina me engoliu mesmo, e eu aproveitava momentos que a empresa, até oportunidades da empresa de reunião, de evento, de algum encontro, para entrevistar pessoas que estavam ali comigo, que eu convivo no dia a dia, para poder falar a respeito de sustentabilidade, né, para falar a respeito da atuação dessa pessoa. Assim, eu entrevistei o Marcel Fukuyama, que hoje é o diretor do Sistema B, entrevistei o Alexandre Borges, que é presidente da Mãe Terra, entrevistei o Raico, que é diretor de sustentabilidade, diretor do núcleo de sustentabilidade da Fundação Dom Cabral, e tá lá, na medida, agora a pandemia, não consigo entrevistar muitas pessoas pessoalmente, e acabei esfriando um pouco o volume, né, de informações. Mas nesse meio tempo, a Cristiane Canaveira, uma colega minha, criou uma iniciativa junto com a agência Dali de conversas com significado, um movimento no LinkedIn de 10 conversas que falam sobre sustentabilidade, diversidade e inclusão, e cada uma das pessoas pôde levar uma perspectiva, né, a seu jeito, do seu tom, mas teve gente que fez entrevista, teve gente que escreveu artigo, teve gente que pôde publicar um pensamento diferenciado, fazer um post ou alguma referência, e eu vejo que isso é muito complementar à capacidade do profissional de agregar conhecimento em outras esferas. Então, para mim, é muito gratificante poder falar que eu trabalhei em empresas e estudei para poder atuar de uma maneira mais ampla. Mas guardar esse conhecimento para mim também é de pouca valia. Eu quero transformar isso em conhecimento para outras pessoas. A gente diz que conhecimento, quanto mais se divide, mais se multiplica, né? E então, eu encontrei essa maneira de fazer, que hoje eu vejo que está me dando mais capacidade de poder promover esse impacto, né? Disseminar conhecimento e poder promover, plantar sementes, né? É o que eu procuro mais fazer. Como é que eu encontro um terreno e consigo semear um pouco o conhecimento de sustentabilidade, porque até no artigo que eu escrevi nessa ocasião, o modo de vida sustentável, ele acaba sendo muito interiorizado antes de virar atitude. Então, a gente precisa entender, não vai ser a vida toda que a gente é sustentável, não é todo mundo que consegue fazer escolhas mais sustentáveis. Então, eu vejo que
a partir do momento que você eleva o nível de consciência, em alguma coisa na sua vida, seja evitar um desperdício, seja escolher um modelo de transporte mais adequado ao seu dia a dia, pode também ser positivo para a sua capacidade de impacto ali, né? E como empresário, como empregador, também promover a diversidade, representar a sociedade, ter a capacidade de poder garantir que esses impactos sejam favoráveis e positivos, é parte dessa transformação. Mas é uma loucura. É um desafio diário, né? Muito obrigada, Lígia. Tem um pessoal que trouxe perguntas aqui. Qual que é o nome do canal do YouTube? Incomodados com Lígia Camargo. Mas já aviso, então. Tem pouca coisa lá, gente. Tá frio. Legal, Lígia, obrigada. João, a minha pergunta para você vem muito de um talk que eu vi seu no YouTube, você contando um pouco sobre a história do Favela. E aí você fala exatamente que o seu desafio é integrar o conhecimento que a galera da favela já tem e que cria, pelas coisas que vê e que aprende, com o conhecimento que a galera do asfalto também tem, e fazer isso se comunicar, e não ser só, ir lá e jogar um pouco aqui e essas pessoas viverem separadas. E aí eu te pergunto, uma coisa que a gente vê muito no dia a dia da Eureka é a dificuldade ou a importância, acho que a importância seja até uma palavra melhor, da autoestima dessa comunidade, dessa juventude da favela, de entender o potencial daquele conhecimento que já existe lá. E você diz nesse talk exatamente que você é uma exceção, né, da sua comunidade, por você ter, quando novo, já ter feito faculdade, MBA, e aí eu queria entender um pouco mais de como você leva isso que você aprendeu nas suas vivências para dentro, não só do seu projeto, mas da sua comunidade, que eu acho que é muito parecido com o trabalho que a Lígia faz, bebendo de outros lugares, levando para outros lugares, mas esse trabalho de coletar e semear em outro lugar, né? Eu acho que é muito legal, assim, né? Acho muito... sua pergunta é muito pertinente que é muito engraçado, porque, né, a gente tem que entender quando a gente está falando de ecossistema, né, ecossistemas nascem de questões biológicas, né, e quando você imagina qualquer distorção, né, dentro de uma espécie, a primeira coisa que ela cria é afastamento, né, aí você tem, né, caso de albinismo em alguns animais, ou animal que nasce com algum defeito congênito, alguma coisa, então automaticamente, né, sei lá, pode estar falando de uma matilha de lobos, ou de um grupo de felinos, ou afins, ou qualquer outro animal, eles, né, tem a questão, né, de as bactérias, então, enfim, qualquer, né, quando você está falando da perspectiva biológica, isso acaba que acontece um distanciamento. Durante algum tempo, isso para mim era muito estranho, porque até questão de interesses e afins era muito diferente, era muito divergente, mas em algum momento, né, começou, né, muito jovem, tudo começou a bater muito para mim o sentido de que eu precisava me integrar, sabe, assim, que eu precisava me integrar ao meu grupo, então, assim, eu precisava aprender a não falar só numa língua que eu gostava, mas na língua que eu também conseguia, né, então, conversar em diversas linguagens, vamos dizer assim. Então, eu falo assim, ter ido para a faculdade e afins e outras formações, né, mais formais, vamos dizer assim, ter feito isso foi muito legal para lapidar conhecimento, mas eu acho que essa perspectiva, né, eu brinco muito, assim, que eu falo com o pessoal, que eu falo assim, o LinkedIn devia poder colocar a questão de tempo de experiência de vida, né, porque sempre quando alguém, sei lá, a gente vai fazer alguma consultoria, seja desenvolver algum projeto ligado, seja na área de marketing, com perspectiva de impacto social, ou inclusão, ou diversidade, ou qualquer uma dessas temáticas, né, que a gente trabalha muito no braço de consultoria do Favela, a gente, né, eu sempre brinco, assim, em reuniões eu falo assim, gente, a gente só, né, parto de um lugar que, né, agora eu vou fazer 40 anos de experiência vivendo tudo isso que vocês estão querendo olhar agora, porque, né, eu passei por isso durante 40 anos, então, essa é uma vivência constante daquilo, né, igual eu brinco muito, assim, continuar morando, né, optar por continuar morando, mesmo tendo uma condição de vida
pouco melhor financeiramente e tudo, continuar morando onde que eu nasci, pô, é um laboratório de inovação social. Todo dia eu lido com os problemas. Por exemplo, eu tenho um vizinho aqui que, tipo, o cara nunca analisa uma água, né? A gente chama de água cinza, que é essas águas que vêm de máquina de lavar, o cara nunca analisa. Toda vez que eu saio na minha porta, a água do cara tá aqui, entendeu? Então, assim, a gente lida com problemas, né, que, sei lá, de saneamento e afins todos os dias. Então, assim, para mim é muito rico, né, ser bombardeado por isso todo dia. Então, se permite a gente ser trazer muitas visões diferenciadas para algumas abordagens e tal. Então, assim, às vezes o que as pessoas precisam fazer um processo empático ou uma imersão e afins a gente já passa. E aí foi muito disso, né, que eu acho que aí tem a ver um pouco com a pergunta que você faz, foi muito disso que a gente entendeu do que antigamente era vulnerabilização ou vulnerabilidades que a gente tinha, como que a gente transformava isso em ativos, né? Ativos daí de vantagens competitivas e também a perspectiva de ativos econômicos. Então, assim, o nosso saber, a nossa experiência, lapidado por conhecimentos formais, eram produtos de prateleira de consultoria, entende? Então, assim, a gente poderia fazer abordagens e levar isso para outras esferas. Então, assim, a gente partiu muito para esse lugar. E o Favela, ele permite a gente fazer entrega de muita coisa gratuita, né? Todos os programas, os acessos que o Favela fornece hoje são gratuitos. Então, assim, a sustentabilidade da organização, né? Como pensando na perspectiva de modelo de negócio, vem de consultorias e que a gente faz de incentivos diretos, ou mesmo contratações e tudo, né? De alguns serviços de consultorias, e a gente consegue reverter isso para a ponta, né? Então, assim, para a gente, né, acho que, sei lá, se você perguntar às vezes para um empresário, mesmo que ele tenha uma visão de fazer entregas melhores para a sociedade, talvez é um modelo que para ele não faça tanto sentido, mas para a gente é o melhor de dois mundos, porque eu tenho salário, a gente tem uma equipe técnica, né, do core, né, o núcleo duro ali, vamos dizer, do Favela hoje, de 12 pessoas, né, assalariadas também, né, tudo na perspectiva de CLT. A gente agora está num processo um pouco maior, que a gente está fazendo um trabalho de consultoria com a Fundação Renova, e a gente teve que aumentar em mais 50 pessoas, sabe? Então, assim, pô, em plena pandemia, a gente sabe, as startups de Belo Horizonte, que é, né, o ecossistema de startup, está mandando todo mundo embora, a gente está contratando 50 pessoas, entendeu? Com todos os direitos possíveis e imagináveis, e a gente consegue fazer muito esse recorte da diversidade, né, dentro da contratação, que é contratar mais mulheres negras, de periferia, que tiveram acesso à educação superior e que, tipo assim, estão doidas por uma oportunidade de poder trabalhar num projeto legal. Então, assim, a gente tem muito esse lugar. Então, assim, foi muito disso, assim, mas eu já fui o cara esquisito, sabe, assim, tipo assim, muito esquisito da favela, assim, que, tipo, eu não gostava de jogar bola, nunca joguei bola na minha vida, gente, nunca joguei futebol na minha vida, entendeu? Era muito estranho, tipo assim, eu falava umas coisas, assim, que o pessoal ficava me olhando muito estranho, mas que era isso, entendeu? Eu sempre... que é esse lugar que eu acho que falta, às vezes, sejam, né, uma abordagem de talvez projetos sociais, né, na época que você tinha muito mais projetos do que organizações sociais antigamente, sejam eles por parte de iniciativas comunitárias ou por parte de empresas, que tinham essa abordagem de não ter esse olhar muito diverso sobre esses territórios, sabe? Quando a gente está falando de favelas e periferias, que é isso, que, tipo, às vezes tem uma juventude lá perdida lá que a pessoa, tipo assim, ela não se encaixa ali, mas ela pode ser uma senhora, né, conexão, né, para poder fazer algumas entregas ali dentro, né? Então, assim, eu tive que passar por todos esses caminhos, assim, mas foi hoje dá para rir bastante, mas foi muito... Eu já fui um cara estranho da favela, assim, que era muito estranho. Foi se localizando, né, João? Legal. Gente, a gente tem uma pergunta muito boa aqui, da Graziela Zancheta, acho que é assim que fala, Grazi. Vocês acreditam que é possível unir as pautas, educação, saúde, acessibilidade, mobilidade, etc., em uma luta compartilhada, sem perder o foco das demandas específicas e urgentes que foram escancaradas nesse período de pandemia? Há uma problemática em comum? Aí eu jogo aí para vocês. Essa pergunta é complexa. Essa é complexa, porque... Posso, Lídia? Só, desculpa, eu comecei a falar, nem... Por favor, vá adiante. Isso que é a questão, né? É que, por exemplo,
temos aí um vírus, não tem como a gente, né, ignorar esse fato, a gente tem um vírus, tem uma pandemia global, só que a grande questão é que a gente está vivendo no Brasil uma coisa que ela não tem tanto a ver com a pandemia em si, sabe, assim, na minha perspectiva. Acho que ela tipo assim, são muitos boletos atrasados e que agora a pandemia está fazendo a gente pagar eles, sabe, tipo como se fosse, sei lá, o SPC liga para você e fala assim, cara, então, tipo, seu nome está aqui pendurado tem muitos anos, então você tem um desavanço aí aí você pensa, né, pensando lá, você tem o lado de setor privado não confiando no governo e começando a fazer políticas públicas. Aí você tem um grande boom de investimentos em organizações sociais, projetos sociais, criação de institutos e fundações para poder fazer atendimentos e entregas aí que você está falando, saúde, educação e que a Graziela trouxe aí. E aí você tem também o setor social, às vezes, caminhando para isso e deixando de fazer coisas que poderiam ser igual, por exemplo, eu falo, o Favela é muito privilegiado, sabe, o Favela como organização, porque a gente faz uma coisa que outras, igual a gente é os estranhos, tipo, no Conselho de Assistência Social, ou no Conselho de Criança e Adolescente e tudo, porque todos os processos são muito assistenciais. Quando eu estou falando de assistência, eu estou falando, né, da assistência social básica, e a gente quer falar assim, vamos ensinar os meninos a trabalhar com sei lá, Big Data, aí o pessoal fica assim, tá, mas a gente está falando aqui de distribuir cesta básica, sabe? Então, assim, tem muito esse lugar, né, de políticas públicas, né, e demandas urgentes que foram sendo absorvidos, seja pelo setor privado ou pelo terceiro setor, por causa dessa lógica toda de uma desconfiança com o governo, com a questão das políticas públicas, e agora realmente a gente está naquele momento, né, que eu acho, né, que deve ser um ambiente também que deve ser muito familiar, né, para vocês da Eureka e também para a Lídia e tal, que é aquele momento que alguém tem que falar com todo mundo, gente, vamos respirar e tal, porque é isso, né, a gente está tentando resolver todos os problemas do Brasil, seja de saneamento básico, seja tipo, gente, sei lá, essa galera começou a passar fome depois do Covid-19, que teve essa pandemia de cesta básica aí, tipo, não, essa galera já estava passando fome há muito tempo, entendeu? Ninguém começou a passar fome em 2 semanas, porque eu lembro que em 2 semanas de Covid, né, tipo, tinha, sei lá, lives de cantoras e cantores e duplas e duplinhas e afins e tal, que, tipo, você estava arrecadando, tipo, sei lá, tipo, a gente fez umas piadas de muito mau gosto, que é, tipo, mas assim, bem na lógica de uma crítica mesmo, que tipo assim, cara, acabou com a fome do Brasil, entendeu? Porque, tipo, olha o tanto de comida que esse pessoal levantou aí. E aí traz outra pergunta. Onde estava toda essa comida, todos esses kits de higiene, todos esses investimentos em telemedicina para atender populações ribeirinhas e não sei o que, e afins, que tipo, de repente, sabe? É legal, sei lá, você vê casos, né, infelizmente, situações como guerra, né? O Brasil nunca passou por uma grande guerra, mas você vê todos os países que passaram por guerra, eles tiveram uma evolução tecnológica violenta. Mas é isso, né? Então, assim, a gente precisa realmente de uma pandemia para trazer esse olhar, sabe? Então, assim, eu acho que, né, só finalizando, eu acho que, Graziela, eu acho que a questão muito mais é a gente entender o que são problemas trazidos pela pandemia e o que são problemas estruturais, entende? Que a gente precisa resolver numa perspectiva de outros olhares e realmente outras abordagens, né? Que nem a vacina do coronavírus vai resolver alguns problemas que ela falou aí, entende? Acho que é bem... Legal, João. Quer complementar, Lígia? Eu quero, o microfone estava travado. Eu acho a pergunta muito pertinente, até porque, de novo, né, como eu comentei, acho que o João reforçou aí, que a gente está com algumas conversas muito aceleradas. E é inegável que a gente está vivendo a maior mobilização mundial em prol da vida. É inegável. A gente nunca esteve tão conectado de um jeito só, por uma causa só, no mundo inteiro, né? Em diferentes ondas, mas o mundo inteiro conectado em um único assunto. Mas de certa maneira, essa mobilização, ela também está abrindo, escancarando e mostrando essas lacunas que são problemas que têm soluções práticas e tem gente realmente olhando para isso como uma oportunidade, mas acho que na retomada vai ser um pouco complicado manter essa mobilização
com uma linha transversal que conecta todos os assuntos. E digo isso porque, mesmo para aspectos de sustentabilidade, que a gente, dentro de corporações, demora anos para conseguir mostrar para a pessoa que o comércio local, o cara de compras falar de comércio local, da importância de valorizar comércio local, a pandemia ensinou isso em um mês, porque o cara da esquina, aquela loja de TI, o mercadinho, a gente passou a dar muito mais importância, mais valor. Quantos casos na internet de lojinhas que foram, pequenas empresas que acabaram sobrevivendo ou não sobrevivendo, mas que tiveram a atenção da comunidade local em prol da sobrevivência dessa lojinha. Para sustentabilidade, quando a gente olha em aspectos maiores, empresas, grandes corporações também precisam comprar de empresas locais. Isso significa empresas brasileiras, para a gente poder fomentar e girar a economia brasileira e dar capacidade do produto brasileiro ser valorizado e assim por diante. Então, a localidade do fornecimento acaba sendo um tema, E isso, de novo, se a gente olha para os ensinamentos da pandemia para a sustentabilidade, a gente também passou a entender o ciclo de vida dos produtos. Outra coisa que a gente demora anos para ensinar, mas se você vai comprar um tomate, seja um pacote de batata palha, seja uma caixa de leite, ou de arroz, ou de feijão, você está preocupado em quantas mãos esse produto passou, de que nível de contaminação ele pode ter sido esbarrado. Isso é análise de ciclo de vida, que a gente tem que fazer para todos os nossos produtos. Se você vai comprar um celular novo, você tem que começar a pensar se você está favorecendo uma empresa que tem trabalho escravo no seu ciclo de vida. Ao invés do vírus, se tem trabalho escravo. A relação ela é muito, muito linear. Então, a pandemia, de novo, eu não vejo que a gente vai conseguir trazer essa linearidade para solucionar tudo de um jeito só. Mas a pandemia trouxe um olhar amplificado para conexão, interdependência e relações sistêmicas de tudo que nos toca todos os dias. Se você vai comprar, e o consumo está muito vinculado a isso, escolher as empresas que a gente escolhe, seja para ser nosso fornecedor, seja para a gente comprar uma banana, seja essas pessoas que vendem vou dar um exemplo muito, muito comum, mas que acho que todo mundo consegue visualizar. Existem muitos carros que param em ruas para vender lindas tábuas de madeira, enfeites de centro de mesa de madeira, de árvores. São lindos, realmente. Na sua casa pode ficar muito bonito. Será que é madeira de desmatamento? Será que é madeira que está vindo contrabandeada? Será que é uma madeira de uma árvore centenária que estava protegida e por terra grilada acabou sendo derrubada? A gente tem que pensar, tem que olhar para o vírus do ponto de vista de impacto. O que a gente está aprendendo na pandemia não pode ser perdido. Então, aquele tomate que a gente precisa comprar porque gosta de consumir, porque quer consumir, a gente está muito preocupado com o vírus, mas a gente também tem que se preocupar com mão de obra escrava, mão de obra infantil, da onde está vindo isso, de onde está vindo esse abacaxi, de onde está vindo esse arroz, o que essa empresa está fazendo em prol do meio ambiente. Então eu vejo que esse é um benefício de aprendizado que a pandemia trouxe e que a gente precisa só mudar a perspectiva para manter esse olhar de aprendizado em vários aspectos que hoje, na nossa reclusão, a gente ainda acaba impactando pelas relações sistêmicas que o nosso consumo promove. Sensacional, gente. Muito legal. Eu super até conectei o ponto que vocês trouxeram, da visão do negócio de vocês, com uma pergunta que a gente tem encontrado bastante, assim, da galera que está procurando emprego, a gente tem uma geração que se preocupa muito, com o posicionamento das organizações, o posicionamento das pessoas, das marcas, tanto das que eu consumo, quanto das que eu quero trabalhar, do meio que eu convivo, de amigos até, a gente chegou a discussões de, tipo,
quais são as suas opções, né? Quais são as suas preferências para a gente entender o nosso alinhamento. E aí, eu volto a pergunta para vocês, até conectando, para a gente encerrando também, se vocês pudessem deixar um conselho, assim, para quem está acompanhando a gente agora, de como tanto ser mudança, mas também identificar quem está fazendo mudança real, assim. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com a Lígia, enquanto pessoa que está procurando emprego, como é que eu faço para saber de verdade qual que é a profundidade do que ela está fazendo, né? E que não é só uma oportunidade, que a gente tem visto algumas organizações que talvez estejam utilizando desse momento de sensibilização para que se torne uma oportunidade de se posicionar. E aí isso fica uma pergunta assim, como que a gente faz depois que isso tudo passar? Espero que passe rápido. Bom, eu costumo dizer, e na verdade tem até, se vocês quiserem dar uma olhada no meu LinkedIn, eu tenho bastante conteúdo lá que eu compartilho muito dos meus aprendizados. E um dos meus erros, que eu até tenho registrado lá, é que por algum tempo eu acabei trazendo sustentabilidade como uma atuação quase que exclusiva da área de sustentabilidade. E isso traz um nível de restrição de capacidade de atuação enorme, né? Porque são 2, 3 pessoas. Na época que eu trabalhava na Unilever, uma empresa enorme, e marcas como Omo, Dove, Kibon, Hellmann's, Knorr, eram 3 pessoas na área de sustentabilidade, numa empresa de 15 mil pessoas. E por muito tempo as pessoas também passaram, sustentabilidade, aquele negócio lá de abraçar árvore, o time de sustentabilidade que faz, a equipe de sustentabilidade que faz, e isso vai se desmistificando ao longo do tempo, né, porque, como eu falei, é uma área de conexão, é uma área que precisa fomentar um universo, minha filhinha lá, conectar um universo a outro. Então, para quem quer trabalhar com sustentabilidade, primeira coisa, acho que é um prazer poder receber essa vontade, né, esse trabalho, mas qualquer um pode trabalhar com sustentabilidade onde quer que a pessoa esteja. E pode ser uma pessoa que tem uma posição como motorista de van, motorista de ônibus, ajudar a promover um trânsito mais gentil é um modelo de construção de sociedade sustentável. Trabalhar como vendedor, como caixa de um supermercado, ou empacotador, trazer soluções para o seu dia a dia, mostrando, seja para o seu cliente, seja para o seu fornecedor, que existem opções de otimização de matéria-prima, reciclagem de embalagens, promoção de produtos que você, como lojinha, né, seja uma pequena empresa, uma grande empresa, pode promover, perguntar para o seu fornecedor de onde vem, quais são as condições contratuais desse fornecedor, acaba também promovendo uma oportunidade de trabalho mais sustentável. Oh, meu amor, eu tô falando com um monte de gente aqui, eu posso falar com você depois? É minha chefe, ela é minha chefe. E dentro de uma empresa, né, esse ativismo corporativo, ele também traz luz a essas mesmas condições, seja uma pequena empresa, seja uma grande empresa. Coisas simples como tirar o copo plástico do café, trazer soluções de deixar isso legal, poder segregar o lixo, poder olhar para o entorno da sua empresa, o que tem ali, tem morador de rua, tem viciado em droga, tem que tipo de favorecimento, a gente é parte dessa sociedade, a gente precisa homogeneizar essas relações para garantir que não tenha segregações, que essa discriminação, ela é muito desfavorável. Então, seja uma empresa grande, seja uma empresa pequena, sempre tem oportunidade. Legal, Lígia, obrigada. João? Então, eu acho que uma das coisas principais, eu acho que já não era hora, né, da gente começar a
praticar, na verdade, é essa perspectiva. Eu acho que, por exemplo, todos os processos que as empresas forem fazer nesse momento, por mais que esteja demandado, pegando fogo lá fora e tudo e tal, seja na perspectiva de sustentabilidade, ou de diversidade, ou de impacto social, ou de aprendizagem, ou de tudo, cara, pode e deve ser feito com apoio, sabe? Assim, se você não tem esse setor interno e você não quer criar, tipo, tem muita gente boa no mercado aí para você contratar e trazer para poder ajudar nesses processos. Acho que é super importante. Eu acho que as empresas têm que evitar o empirismo nesse momento, porque é um momento muito delicado, é um momento que muitas pautas elas estão muito em evidência, e isso pode ser uma armadilha transvestida de oportunidade, sabe? As empresas acham, olha, eu preciso me posicionar, eu preciso fazer isso, e de repente, tipo assim, fica, sabe, sei lá, minha avó fala, pior do que a encomenda, entendeu? Então, assim, é muito isso. Eu acho que tem que ter esse cuidado, eu acho que é importante realmente fazer isso. Tem muito, né, como eu disse, tem muita gente boa, talvez tenha alguém do seu time internamente que você pode trazer para uma conversa, e se precisar de algum apoio externo, e tem gente que você pode trazer, seja, né, como eu já falei, não precisa construir um time agora para trabalhar diversidade, inclusão dentro da sua empresa, né, e essa perspectiva, né, desses novos olhares sobre sustentabilidade e afins, mas traz gente legal para poder, seja um bate-papo, seja uma conversa, seja o que for e tal, e fazer isso por quê? Não, acho que a gente está vivendo um momento, né, como sociedade, aí, acho também que é o que a Lídia falou a nível global, que não tem espaço mais para setores tratarem de coisas. Acho que essa transversalidade ela tem que existir, e eu acho que a galera do marketing, da comunicação, tem que ser as últimas pessoas que você tem que trazer para conversa dentro da sua organização, dentro da sua empresa, quando você está tratando sobre diversidade e inclusão, de forma nenhuma questionando a capacidade dos times de marketing das empresas, mas é porque às vezes esse olhar vai ser muito desse olhar da oportunidade, como que a gente se posiciona, como que a gente divulga, e às vezes você está falando de empresas que elas têm fatores estruturais, sabe, assim, né, quando a gente pega numa analogia, quando a gente fala de racismo estrutural, às vezes a empresa tem um problema de racismo estrutural, né, você tem empresas que até hoje elas pagam o preço disso, né, você tem a Volkswagen, que tem, né, uma relação muito forte lá no início dela, né, com partido nazista e coisa, você tem Bayer, você tem, tipo assim, gigantes, né, de forma nenhuma estou falando mal das empresas, mas que elas nasceram num momento histórico que elas, então, assim, aquilo vem, e tem coisa que está no DNA da empresa, né? Eu acredito, tipo, sei lá, acredito que o trabalho da Lídia passa muito por isso dentro das empresas, que às vezes você entra numa empresa que está dentro do DNA dela, sabe? É muito difícil, às vezes, né? Então, assim, você tem quase que estudar o genoma da empresa para você poder falar, gente, então, esse cromossomo aqui, ele é meio complicado, entendeu? A gente tem que matar ele, porque ele está atrapalhando realmente o negócio de vocês de se tornar o que vocês querem, porque vocês estão olhando lá fora o que é necessário, mas não estão dispostos a fazer mudanças internas. Então, acho que é um momento muito para isso, para ações práticas, não só para posicionamentos, oportunidades de marketing, afins, e realmente de pensar legado, sabe, assim, valor compartilhado, que valores que essas empresas estão entregando na ponta, sabe, eu acho que é questionar, né, quando a gente está falando do setor privado, a gente tem o setor privado tem uma grande força de lobby. Quando eu estou falando de lobby, gente, eu acredito no lobby positivo, tá? Eu acho que, assim, que a visão do que tem de lobby no Brasil é muito ligada a essa questão da corrupção, mas você tem, tipo, em vários países, Estados Unidos e outros, o lobby regulamentado, né? As pessoas são lobistas profissionais. Que é isso? Para poder influenciar em política pública também, acho que o setor privado tem esse lugar. Então, acho que tem um lugar das empresas questionar, porque eu imagino, sei lá, uma empresa gigante, seja o grupo que a Lídia está hoje, ou mesmo uma Unilever, se ela quiser comprar a essência de não sei o que da senhorinha que não sei... As legislações são tão pesadas e as regulamentações são tão emburrecidas, vamos dizer assim, que elas às vezes não permitem até se a empresa quiser fazer isso, sabe? Né? Igual a Lídia estava falando no caso do tomate. Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo dentro do sistema do Inmetro. A gente tinha um problema, por exemplo, em Resende, que é o pessoal usa resíduo têxtil para fazer aqueles tapetes que vende, tipo, nesses carros que a Lígia falou e tudo. E, pô, às vezes você colocar numa entrada de uma casa que você tem no mato, mesmo na sua casa, assim, que é um tapete para limpar pé e tal, assim, tapete super útil e tal, e é feito de resíduo. Então, assim, quando você olha, né, o olhar do propósito, olha que legal, resíduo têxtil, um resíduo super difícil de
dar fim nele, as pessoas estão usando, estão ressignificando aquilo que era lixo, está virando matéria-prima para poder gerar renda para umas famílias. O próprio Inmetro, por exemplo, tem um regulamento têxtil que ferrava essas pequenas famílias que produziam isso, porque a etiqueta de composição têxtil ela é obrigada a falar as porcentagens de cada tipo de tecido que tem. E você tinha algodão, elastano, viscose, tudo quanto é tipo num tapete só. Então, assim, não conseguia nem fazer uma certificação para regulamentar, para que, sei lá, se vocês quisessem comprar na Eureka esse tapete, ou mesmo a Lígia lá, ou a gente aqui, se a gente quisesse fazer uma compra sustentável, a gente não conseguia nem fazer a rastreabilidade desse produto, porque a regulamentação não deixava. Então, assim, eu acho que a pandemia também está trazendo esse olhar disso, né? Até quanto as estruturas regulamentares e legislativas dos sistemas produtivos que a gente tem no Brasil, elas não estão também impedindo que a gente amplie esse impacto que é feito pelo consumo, seja de empresa, seja da gente como cidadão e tudo. Então, acho que também é um momento para a gente refletir sobre isso, sabe? Porque senão a gente tem o que está acontecendo agora nas plataformas de vendas online desses aplicativos de alimentação, né? Os próprios aplicativos estão criando negócios para poder estar dentro dos aplicativos e matando pequenos restaurantes espalhados aí por todo o Brasil, entende? Né? Agora eles estão chamando de Ghost Kitchens, né? Mas antigamente era Dark Kitchen mesmo, e o nome era bem tenebroso mesmo, né? Mas enfim. Gente, obrigada. Tava muito bom. A gente estava numa discussão aqui. Vamos deixar mais um tempinho. Só que a gente não consegue alongar mais. Legal. Queria agradecer a todo mundo que mandou pergunta. Algumas pessoas a gente não conseguiu trazer a pergunta para cá, mas a gente vai tentar responder vocês da melhor forma. Queria só que vocês compartilhassem as redes sociais de vocês antes da gente finalizar, que algumas pessoas pediram. Pode ir, Lígia, por favor. Meu microfone demora aqui. O meu LinkedIn é Lígia Camargo, é onde eu sou mais ativa. E eu tenho o Instagram Incomodados, _ e o YouTube Incomodados com Lígia Camargo, que estão meio inativos, hein? Sem expectativas. Então, as minhas redes, o meu pessoal é @Ronin, RONIN Preto, em todas as redes sociais, tipo Instagram, Facebook e tudo. No LinkedIn, que a gente tem que ser mais profissional, tá João Souza mesmo e tal, vocês vão me achar lá mais assim. E do Favela é @maisfavela, né, MAIS, né, por extenso mesmo. E o nosso bracinho de consultoria do Favela chama Futuros Inclusivos, né? A gente está precisando de seguidores lá na nossa rede, lá para a gente poder começar a movimentar umas coisas lá, porque a gente está muito animado com esse processo novo. Mas é isso. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? Obrigado, Lígia, aí, por estar aqui também. Foi muito bom a troca contigo também. As meninas aí, Stephanie e a Carol, pela tradução em Libras aí, foi muito massa. Eu acho muito legal isso de tradução em Libras. Eu tenho um tio que é surdo, então acho que sempre quando eu vejo é muito legal. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Júlia, as meninas. Super obrigada e parabéns. Sucesso aí no EUFEST, essa temporada. Gente, muito obrigada. A gente acabou de fechar a abertura, né, do EUFEST com chave de ouro. Queria agradecer imensamente, assim, pela disponibilidade, por terem topado de primeira, pela troca, acho que foi super rica. E também agradecer as meninas da Traduz Libras, então para a Stephanie e a Carolina, foi super especial ter vocês aqui. Agradecer também a HSM, que é nossa parceira no EUFEST inteiro, e convidar vocês para estarem com a gente no próximo momento, que vai acontecer amanhã, às 10 da manhã. A gente vai falar sobre transformação do trabalho, do mercado de trabalho. A gente vai falar com o Massad, que é diretor de gente da Magalu, e o Franklin, que é CEO da Movida, com a Carolina Timura, que é da Eureka. Então, espero vocês amanhã e nos próximos dias de EUFEST também.